Olá pessoal, tudo bem? Sou Rita Ferreira, sou astrogenealogista, mediadora de conflito. Nesse vídeo eu quero dar uma dica para você que não curte muito carnaval, o feriado está chegando, mas você gosta de entretenimento, de cultura. Então eu escolhi falar do Mark, de uma exposição bem legal que está tendo aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em São Paulo. Por que eu escolhi falar dele? A exposição é gratuita, vai ficar até maio para quem quiser. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você reservar, é gratuita. Super indico. E aí, como eu avisei lá no Insta também, para quem não gosta de spoiler, eu recomendo ir ver primeiro a exposição para depois voltar aqui no vídeo e fazer uma análise junto comigo das obras dele, das influências que ele traz para a pintura. Então, por que eu escolhi falar dele? Também porque essa semana a gente teve o Valentine's Day, então vamos falar um pouquinho de amor e como é que as pessoas, os artistas, eles veem essas expressões, a expressão do amor. No último vídeo eu falei da Nise, aqui a gente vai falar também da memória ar. Olha que interessante, né, pessoal? Duas pessoas importantes para o mundo da cultura, para as formas de expressar as emoções, e é legal a gente fazer um paralelo de como que eles fazem isso de formas diferentes, porém contemporâneas. O Mark ele faleceu com 98 anos, ele nasceu em 1887, faleceu em 1985, aos 98 anos, então ele passou por duas grandes guerras, ele atravessou as questões da Alemanha, então ele foi bastante influenciado pelas questões políticas e por questões religiosas. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então voltando para quem não viu lá o vídeo da Nise, eu recomendo falar sobre isso também. E aqui de novo a gente vai falar das expressões das emoções na questão da saúde mental e como ele fazia isso através da arte. Então, falando um pouquinho sobre ele. Marc Chagall, ele era um pintor, ele nasceu na Bielorrússia, e já a partir da questão do nome, a gente já vai encontrar indícios de gemelaridade na árvore. E aí, é aqui que eu recomendo você ir primeiro na exposição, porque lá tem algumas obras dele, já começando a falar dessas influências, porque é que a gente valida isso. Em várias das obras dele vão aparecer algumas figuras onde a gente vê indícios de que ele tinha no inconsciente uma outra figura, inclusive nas questões do casamento, ele foi casado por duas vezes, aí a gente já vai falar também da questão da textura, das cores e dos traçados, e como isso influenciou toda a obra dele, as pinturas, por conta das cores. Quando ele passava pelas guerras, as cores eram mais fortes, quando ele estava mais apaixonado, quando ele estava mais influenciado pela relação de casamento com as duas esposas, ele passa por um luto também, e o quanto essas questões pessoais influenciaram diretamente as obras dele. E aí a gente vai também falar da questão da gemelaridade nessas obras, então por isso fica a dica aí para você ir lá e conferir essa exposição. Vamos falar um pouquinho agora da análise do mapa dele. Então, como eu falei, ele passou por algumas guerras, né? Duas grandes guerras importantes, a questão da queda do Muro de Berlim. Então, isso influencia muito, essas questões políticas influenciam muito os artistas. O Mark ele tem uma lua em aquário, e aí de novo a gente vai falar das questões políticas, da repressão, da questão da imposição, de quem sou eu na fila do pão. Então, aquário, a lua em aquário é um inconsciente que se auto-exclui dos grupos. Então, como é que ele fazia isso? Através das suas obras, exprimindo essas emoções, essa repressão, toda a questão das guerras e desse autoritarismo, dessa castração. Aqui a gente vê bastante a castração das emoções, a imposição do masculino e também por conta da influência religiosa, a gente está falando do judaísmo, a influência das mulheres enquanto castradoras do masculino, quanto elas precisam, no sentido de precisar tomar as rédeas, né, dessas posições mesmo, enquanto funções. Então, o papel das mulheres nas guerras, vários filmes indicam o como elas tomavam a posição dos homens, às vezes porque era necessário, e o quanto nós, descendentes, nós trazemos isso no nosso inconsciente. E o Mark, ele faz isso, ele expressa essas emoções, essas influências
do cotidiano, das vivências que ele teve através da arte. Então, por isso eu queria deixar aqui como dica cultural para você que gosta desses assuntos, que gosta de exposições, ela é gratuita, está aqui em São Paulo até maio. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link para vocês fazerem a reserva, basta reservar e ir. E fica a dica para vocês validarem o que eu estou falando, também me ajudarem. Coloca aqui nos comentários o que você percebeu de questões que eu não coloquei aqui. Questão da gemelaridade, da falta de identidade, o quanto o artista trouxe essas questões de identidade e de expressão da arte através dessas repressões. E aí o quanto o mapa dele mostra que um masculino que castra, um masculino que tem dores também. A gente está falando dos dois lados aqui, de masculino e feminino, enquanto papéis, não enquanto funções. E, de novo, o quanto o artista expressa isso. Então, fica aqui a dica para vocês. Um ascendente em Áries que vai ser o precursor, que vai trazer a questão das raivas, a imposição das guerras e como ele fazia isso, como ele expressava isso através da arte. Os conflitos que já vinham possivelmente dos bisavós ou até mais para trás, 1887 já tinham algumas guerras civis acontecendo, inclusive ali no cenário onde ele nasceu, a questão dos bolcheviques, a questão dos Romanovs, também ele vivencia, e todo esse cenário político, castrador e impositivo, essa repressão no entorno do inconsciente coletivo e que ele expressa através da arte. Então, fica aqui a minha dica para você que quer aproveitar o feriado e quer aproveitar também as expressões culturais que tem aqui em São Paulo, para trazer um pouquinho mais de cultura para você. Espero que você goste. Se você gosta desses assuntos, curta e compartilha. E fica aqui a minha dica.